A minha trajetória enquanto educadora, ela não começou muito cedo. Eu comecei a trabalhar como professora, se não me engano, aos 28 anos, em 2006, na rede pública, né, que sempre foi o meu sonho. Quando eu comecei o meu trabalho, eu não tinha uma prática muito voltada para as questões étnico-raciais. Eu comecei a trabalhar com um grupo de professores também, que eram pessoas novas na rede, então nós estávamos ali nos construindo enquanto professores. E aí, aos poucos, passamos a ter contato com cursos. Eu cheguei a fazer uma especialização, e foi quando essa temática ela começou a ganhar uma força dentro do meu trabalho. Eu que sempre trabalhei desde o início com a educação infantil, eu sou professora de educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, mas sempre atuei com a educação infantil. E aí depois, se eu não me engano, foi no ano de 2015 que eu terminei a especialização que eu fiz sobre as relações étnico-raciais. E foi então que essa temática começou a ganhar mais força dentro do meu trabalho enquanto professora. Eu entrei na faculdade com 20, tinha feito formação de professores, então comecei a ter o contato com a educação ali e depois fiz as especializações e agora concluí o mestrado. Na vida profissional, inicialmente a gente não percebe algumas situações que a gente passa e hoje eu vejo claramente o porquê. Um exemplo, nós trabalhamos a rede, eu sou professora da Rede Municipal de Educação de Niterói, somos duas professoras por turma. E no início, principalmente quando a gente começava o ano letivo, eu percebia, por exemplo, que alguns estavam na porta da sala para conversar com a gente no final do dia, eles não. É como se eles não me vissem naquele espaço como a professora da turma, né? E nessas ocasiões, professoras que eram mulheres brancas, e aí eram sempre elas ali, e eu tinha que lutar para garantir o meu espaço para dizer que não, eu também sou professora dessa turma. E aí, com o tempo, isso acabava se quebrando. Eu tive outras situações, mas é sempre que fica aquela coisa assim mais sutil. Então, sempre as percepções, eu acho que de quem passa. Tive coisas boas também, tive falas boas em relação a isso também. Minha filha tem uma professora negra, sabe, para ela desconstruir que uma pessoa negra não pode ocupar outros espaços, de ter mãe de aluno fala assim, nossa, como a minha filha ficou tão feliz que aqui ela pode usar o cabelo dela do jeito que ela quer e a professora não vai dizer para ela que o cabelo dela está atrapalhando os alunos na sala. Então, assim, passei por situações que me incomodaram, mas passei por situações positivas também. Quando eu comecei minha pesquisa, era só eu. A única professora negra que se reconhece, talvez que se reconhecia naquele momento como uma mulher negra, né? Porque eu acho que até tem outras mulheres ali que talvez que também possam fazer esse papel, que estejam também nesse lugar, enquanto professores. Então, quando eu comecei a pesquisa, era só eu. Aí, no decorrer da pesquisa, a professora de educação física também passou a fazer parte do quadro e ela também é uma mulher negra. E aí, num grupo de professores que temos aproximadamente 15 mulheres, a maioria elas são mulheres, né? A maioria não, são professoras, só professoras, só temos duas professoras negras. E aí, no outro espaço, que faz um trabalho, que também é um trabalho que tem todo o valor dentro da escola, mas é que a gente sabe que a sociedade considera como inferior, que é o trabalho, por exemplo, dos serviços gerais, são as pessoas que limpam a escola, as mulheres negras estão todas ali. Até durante a minha pesquisa, eu olhava muito, eu via muito isso, né? Nossa, as mulheres negras da escola, em sua maioria, estão naquele espaço. E com um contexto também muito ruim, porque é o espaço mais desorganizado, mais feio, mais insalubre da escola, é naquele cantinho que elas ficam enquanto não estão limpando e cuidando da escola. E eu acho que esse retrato que se coloca, né, essa estrutura que se coloca ali para as crianças, ela é ruim, porque elas já crescem nesse espaço, nesse contexto que às vezes é um dos primeiros que eles passam a viver depois que eles saem ali daquele convívio só com a família, vendo que o lugar da mulher negra é aquele lugar que vai fazer o trabalho subalterno, né? É o que vai fazer o trabalho que é o que muitos consideram como menos importante. A lei ela é uma ótima estratégia, né? É um bom caminho para isso, para que a gente possa combater, já que ali no concreto a gente nem sempre consegue, né? Eu não tenho, então agora eu quero dar mais na escola pública, que a gente quem seleciona não vai dizer, não, eu quero que agora a diretora da escola não vai dizer que eu quero tanto
as professoras negras, todas as professoras mulheres brancas, não, ela não tem como fazer isso, as pessoas simplesmente vão chegar ali. Então, a lei e o que ela propõe, o que ela exige ali que seja feito, eu acho que é um jeito de combater o que acontece na prática e futuramente, aos poucos, mudando tudo isso. Nós passamos a ter acesso ao projeto Acordo da Cultura, que foi produzido também a partir dessa lei, que ofereceu material para a escola. Porque ainda tem isso, né? A gente não tinha no início materiais para utilizar, né? Nós trabalhamos muito com literatura infantil lá e nesse segmento, né? É um instrumento que a gente usa muito. E nós não tínhamos, né? Hoje nós temos muitos livros, vídeos, temos muitos materiais. Então, assim, a lei contribuiu para a produção de material, para que se exija que seja trabalhada essa temática, para que essa temática ela faça parte do currículo. Então, eu acho que para isso. E aí, lá na escola, a gente já desenvolvemos alguns trabalhos. Um ano, no caso, foi um ano que o projeto da escola era voltado para essa temática, e o que a gente vê, assim, não de forma muito efetiva e não a todo momento e com todos os grupos. Está sempre se tentando incluir essa temática no currículo. Ainda estamos em processo de aprendizagem, e digo até eu mesmo, porque na correria do dia a dia, as demandas elas são tantas que às vezes a gente para e fala assim, nossa, a gente podia ter incluído a temática agora nesse conteúdo que a gente está trabalhando. Podia ter puxado isso também. Então, aí, às vezes já passou e então vamos pensar da próxima. Então, assim, na correria, às vezes ainda não conseguimos, mas eu já vejo um retorno. E a escola a escola, de uma forma geral, ela faz um esforço para que isso aconteça, né? A gente tem uma parceria com um quilombo que tem lá perto da escola, o Quilombo do Grotão, fica lá no Engenho do Mato. Essa escola que eu trabalho fica lá em Itaipu. E aí, esse final de semana que passou, nós fomos lá tem um evento que acontece todo último sábado, que é um samba da comunidade. Nós fomos lá com a presença dos pais e das crianças. Durante a semana que antecedeu esse evento, nós levamos as crianças lá para conhecer o espaço, para conversar com o responsável pelo local. Então, assim, eu acho que poderíamos fazer mais, mas já fazemos, eu acho que aos poucos, né, as coisas estão avançando. Então, eu acho que a lei contribuiu sim, porque a gente acaba fazendo porque existe a lei. Tanto que muitas vezes nós estamos conversando lá, e eu falo, gente, não é só uma vontade, é lei, precisa ser feita, a gente precisa atender a lei. Eu fui muito formada pelo chão da escola, né, pelo fato de ter sido professora do ensino básico. E eu tenho uma preocupação em que parte da minha produção seja destinada justamente a esse diálogo com o espaço escolar, pensando justamente nas ausências e nos silenciamentos e na dificuldade, muitas vezes, né, que os professores e as professoras têm em entrar em contato com as pesquisas feitas na academia, né, enfim, por conta da precarização do trabalho desses profissionais. Então, eu tenho 2 livros que são pensados justamente para ampliar esse diálogo com a universidade, da universidade com as escolas, né, e com um público mais amplo, então fazendo também uma ponte com história pública. E aí um livro é o livro História da África do Brasil Afrodescendente, que foi pensado justamente para auxiliar na implementação da Lei 10.639, no que diz respeito ao ensino de história, ao currículo de história, né? Eu digo que eu não concordo com esse currículo, mas é o currículo que nós temos, e dentro desse currículo dá para ampliar uma perspectiva mais crítica sobre a história, as histórias africanas e também a história negra no Brasil. E no ano passado eu lancei um livro chamado Racismo Brasileiro, a história da formação do país, pela Todavia, que tem como, né, digamos, tese a ideia de que o racismo ele constitui a história do Brasil desde o momento em que os portugueses chegam nesse território, e eu tento mostrar isso de novo, fazendo uma revisitação da história oficial do Brasil, mostrando que todos os momentos agudos dessa história são momentos de repactuação pela estrutura racista. Eu tenho 2 dimensões, né? Durante alguns anos eu fui coordenadora do PIBID, da Fundação Getúlio Vargas, então eu acompanhava as ações dos meus orientandos na escola, e aí, enfim, a experiência que eu tive, que é uma experiência que é compartilhada por outras, enfim, por outros colegas que fizeram análises semelhantes, é de uma dificuldade ainda significativa da implementação da lei, né? Basicamente, a lei é implementada a partir das decisões e de esforços de professores e professoras, né? Então, não tem
na verdade, sobretudo nos últimos anos, né, depois, sobretudo a partir de 2016, com o golpe contra a presidente Dilma, você tem uma reordenação, né, das forças que estão no poder e, obviamente, as questões raciais, o debate sobre as questões raciais perderam foco e a lei, obviamente, né, que tem essa intencionalidade também perdeu, né, sobretudo no que diz respeito à fiscalização se essa lei está sendo implementada ou não, né, e é uma lei que, enfim, cuja implementação ela pode se dar de maneira muito torta, então basta eu fazer uma dinâmica, uma palestra, alguma coisa no 20 de novembro, que eu já, em tese, né, a escola está cumprindo a lei, quando, na verdade, o que eu acho que é de mais importante na Lei 10.639 é justamente uma proposição de uma outra maneira de se pensar a história, né, e uma maneira que, de fato, permita diálogos e uma percepção mais crítica da presença negra, agora com a Lei 11.645, da perspectiva da presença das trajetórias indígenas na formação da história do Brasil. Então, o que eu vejo, por um lado, é uma enorme dificuldade, inclusive dos professores que têm essa vontade de implementar isso por uma série de razões, muitas vezes por dificuldades dentro da escola, né, o crescimento das religiões neopentecostais nesses espaços também tem dificultado muito, sobretudo quando a temática é religiosa, que é muito sério, né, afinal de contas estamos falando de uma educação que é laica e deve ser assim, então todas as religiões devem ser ensinadas. Então, a intolerância às religiões de matriz africana continuam muito fortes nesse espaço. Então, há e também não há uma fiscalização efetiva, né, nos últimos anos, principalmente, se essa lei está sendo ou não implementada. Então, essa, digamos, é a perspectiva mais negativa. Então, é isso, assim, o que eu vejo como pesquisadora, eu sou orientadora de monografia, de dissertações do programa de Prof. História. Enfim, eu acompanho muitos trabalhos dos meus orientandos e orientandas, e o que eu vejo sempre é isso, é uma dificuldade, digamos, institucional para a implementação da lei. Então, o racismo está ali a todo momento, das mais variadas formas, né, inclusive na não legitimação de objetos de pesquisa. E, por outro lado, as ações incansáveis desses professores e professoras para que o debate racial seja realmente feito nas escolas. Então, a história do Brasil, desde o início, é pensada como uma história multirracial, né? Mas é uma história que é organizada em tese por uma harmonia racial e por uma passividade, né? A gente não estuda a história do Brasil a partir dos inúmeros confrontos e conflitos que foram experimentados ao longo da nossa história. Então, assim, a história que recusa a nossa dimensão, que é uma dimensão estrutural, que é uma dimensão enfim, de identificação desse racismo, né? Então, na verdade, é uma estrutura racista que silencia sobre esse racismo, e essa é a maneira como o racismo funciona no Brasil, é uma maneira muito particular e que nos difere, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente tem o racismo, ele é exacerbado, inclusive, por meio de leis, que são leis segregacionistas. No Brasil a gente não tem essa prática, mas a gente tem vários dispositivos que, lidos em conjunto, né, permitem a gente entender como que o silenciamento sobre a questão racial e sobre as experiências negras constitui uma maneira de pensar o Brasil e de manter as mesmas pessoas no exercício do poder. Durante muito tempo, a educação foi algo que não fez parte, pelo menos no início da nossa experiência, quer dizer, no início do Brasil, pensando no Brasil como uma sociedade que se forma a partir do 7 de setembro de 1822, né, a educação é um sistema de privilégio, de manutenção de privilégio. Então, quem tem acesso à educação, sobretudo a educação que é oferecida pelo Estado, são grupos privilegiados. E aí, obviamente, a gente tem várias iniciativas que são muito interessantes, e muitas pesquisas têm mostrado enfim, a importância dessas iniciativas de professores negros que criam escolas. A própria Maria Firmina dos Reis é uma dessas pessoas, né? Mas a educação, ela é historicamente no Brasil um instrumento de manutenção da exclusão e do racismo. Isso fica especialmente evidente na Primeira República, quando a educação, ou melhor dito, né, a alfabetização se transforma no critério que vai definir se um cidadão pode ou não votar e ser eleito, né? E, ao mesmo tempo, você não tem nenhum tipo de política pública na área da educação. Você não tem, né, um Estado brasileiro formando escolas, algo que vai acontecer só na era Vargas e também de maneira muito
organizada por uma perspectiva eugênica. Então, a história da educação no Brasil é a história da manutenção do racismo no Brasil. Agora, isso eu estou falando de uma história da educação que é organizada pelas elites e pelo Estado Nacional Brasileiro. Em contrapartida, a gente tem uma série de ações das populações negras e também das populações indígenas, mas sobretudo das populações negras, para criar mecanismos, escolas, experiências educacionais que permitam que a população negra consiga ter acesso, né, a uma formação que a nação lhe nega, historicamente, né? A escola é um espaço crucial para que a ordenação desse mundo que a gente vive se dê. Então, qual é uma maneira muito eficiente de manter as desigualdades? É controlar esse acesso à educação, controlar a qualidade dessa educação. Então, não é por acaso que, à medida que a educação, que as escolas públicas vão se ampliando no Brasil, a qualidade delas vai diminuindo. Não é nem um pouco por acaso. Então, tudo bem, a gente permite que mais brasileiros e brasileiras adentrem nas escolas, mas eles vão saber, no máximo, ler, escrever, fazer as contas básicas, para formar uma classe trabalhadora, né, que saiba pegar um ônibus, que saiba dar um troco, que saiba, né, mas a ideia é que não tenha nenhum tipo de criticidade na maneira como essas pessoas vão aprender os conteúdos, né, e isso é proposital. Então, acho que, de fato, é fundamental revisitar a história da educação do Brasil para que a gente possa criar novos mecanismos. Ela tem que ser pública e de fácil acesso para a população brasileira e, obviamente, o que eu defendo é que ela deva ser de qualidade. Só que a gente tem uma série de questões para que essa qualidade aconteça e a qualidade começa, obviamente, com o reconhecimento e a boa remuneração dos professores e professoras, o que está longe de acontecer, né? A gente tem visto várias pesquisas mostrando que cada vez menos as pessoas querem ser professores e professoras, porque, enfim, né? Você tem um trabalho que é absurdo, você tem que entrar em contato, sobretudo quem trabalha nas periferias, enfim, uma realidade que é muito difícil, de muitos estudantes, de muitos jovens, de vários tipos de violência. Então, é feito para não dar certo mesmo. Eu acho que a educação básica, ela realmente tem que passar por uma transformação que ela é quase revolucionária, na medida em que a gente precisa entender, de maneira crítica, obviamente, a constituição do que foi esse país, né? E o caráter formador que os indígenas e os africanos e seus descendentes tiveram, né, uma formação que ela não é anedótica como ela aparece hoje em dia. Então, não é que a gente não estude os indígenas, a gente não estude os africanos, mas é que a gente vai estudar, enfim, quais são as palavras em português que vêm do tupi, sei lá, né, ou quais são as manifestações culturais que são, né, que são de origem africana. Não que isso não seja importante, mas isso reserva um espaço que é muito confortável para que o racismo se perpetue, porque parece que a história que realmente importa, os conteúdos que realmente importam, eles são brancos, né, e o restante é só nota de rodapé. É assim que a gente aprende história, né, a história do Brasil, presença negra e indígena, são notas de rodapé da grande história. Então, acho que a gente precisa fazer uma transformação muito fundamental, assim, muito... É quase uma revolução mesmo, que parta de uma compreensão crítica do que é o Brasil, enfim, primeiro da pluralidade dos povos que existiam aqui, dos povos que vieram para cá, né, das intenções da organização desse sistema racista, né. Eu acho muito curioso que o Brasil é um país em que as pessoas têm vergonha de serem descendentes de escravizados, mas não têm vergonha de serem descendentes de proprietários de escravizados. Eu acho que essas questões todas precisam ser profundamente revistas. E não há outra possibilidade de uma transformação real e efetiva que não passe pela ação do Estado Nacional Brasileiro, que é em grande parte responsável por tudo que a gente está vivendo, né? Não esse Estado agora, não esse governo especificamente, dos últimos anos, mas se a gente faz uma história de longa duração do Brasil, a gente vai ver que há uma escolha deliberada por parte do Estado Nacional em criar, né, essa história, que é aquela mesma do von Marcius, em que é uma história branca, uma história europeia, mas eu acredito que a escola é um espaço privilegiado, se não talvez o único, né, ou pelo menos o de maior abrangência, para que essa transformação aconteça. E claro que isso tem que ser feito de forma distinta a depender de que faixa etária a gente está pensando, né? Então, eu acho, por exemplo, que é muito interessante que crianças do ensino infantil e o começo do Fundamental 1, por exemplo, tenham uma dimensão mais plural da experiência humana, em que eles saibam nomes de vários povos indígenas do Brasil, povos indígenas da América, de povos africanos, de povos asiáticos, de povos da Oceania. Se você
oferece essa perspectiva mais plural, a conclusão da criança vai apontar para uma denúncia do racismo. É inevitável, porque o racismo ele é quase matemático. Ele é a naturalização das coisas como elas estão postas. Então, eu imagino que a escola tem que fazer isso. São múltiplas ações. Tem que ter uma formação dos professores, tem que criar condição para que esses professores possam estudar, criar materiais, enfim, é isso. É uma ação que teria que. É uma refundação. O que a gente precisa realmente é uma refundação. E ela seria muito interessante que ela acontecesse dentro das escolas. Minha atuação profissional, quando eu vou atuar, seja no período que eu dava aula e agora, né, trabalhando com projetos sociais, a minha trajetória, ela está presente como uma estudante da escola pública, uma estudante negra, uma estudante que vem de uma família que mora, né, em regiões periféricas, e isso tem marcações no próprio jeito como que você se entende, como a escola te vê, né? Eu tenho 43 anos, então eu entro na educação básica no momento onde a educação básica ainda não era para todas as crianças, né? Não tinha esse esforço de pensar a política pública educacional, né, atingindo todas as pessoas. E aí, na minha trajetória, sempre teve poucas, mesmo estudantes de escola pública, sempre teve poucas crianças negras na sala. E aquelas que estavam na sala sempre evadiam, né? Sempre não finalizavam seus processos de escolarização. E aí tem uma cultura, né, sobretudo ainda nas regiões periféricas do Brasil, e aí eu vou dizer da minha periferia sobretudo, de que as pessoas se entendem assim, quando elas finalizavam o nono ano, que hoje é considerado o nono ano do ensino fundamental, elas terminaram, né? Então, assim, essa coisa de terminalidade do estudo. E hoje isso ainda é presente, né? Ainda hoje eu estava lendo que os estudantes do ensino médio pretos em relação aos estudantes não negros, né? Os estudantes negros no ensino médio têm uma lacuna de quase 10 anos em relação aos estudantes brancos. Então, a gente vê que a educação é um lugar que, ao mesmo tempo, ela dá a possibilidade de você quebrar com ciclos de desigualdades, né, e essas desigualdades geracionais, mas, ao mesmo tempo, é um lugar ainda de exclusão e de um acesso de pouca qualidade, sobretudo para a população negra. E aí, lembrando um pouco da minha trajetória, eu tenho cada vez mais tentado não esquecer, mas, sobretudo, como eu utilizo essas histórias, as minhas histórias, na escolarização básica, como possibilidade de enfrentar esse racismo que é institucional e que é estrutural. Quando eu estava na segunda série, eu lembro de uma professora, ela havia pedido um trabalho para a gente, né, sobre a questão das migrações, e em um determinado momento ela perguntou para mim qual era a minha origem. E eu não sabia responder, porque para mim não era óbvio, né, me afirmar como uma criança negra naquele momento, aos 8 anos, 9 anos de idade, 8 anos de idade. E ela falou para mim, perguntou, os meus colegas diziam, meu avô é italiano, meu avô é japonês, meu avô é sírio, e eu não conseguia dizer nem sequer a nacionalidade, nem o meu pertencimento de família, mas nisso eu quero trazer um dado também, porque até aquele momento de escolarização, tudo que eu tinha ouvido sobre a população negra era um lugar de não pertencimento, ou de um pertencimento que eu não conseguia me enxergar. Então, muitas vezes eram tratados como indolentes, preguiçosos, pessoas de pouco asseio e que mereciam passar pelas questões, né, socioeconômicas e culturais pelas quais passavam. E aí, quando ela perguntou para mim, eu disse que meu avô era português. E aí ela falou, negrinha ordinária, você não sabe de nada. Então, isso para mim ficou muito demarcado e num lugar que eu tinha medo de ir para a escola, de ser xingada. Eu sempre fui muito avessa
a questão da exposição, eu sempre quis me deixar num lugar muito quieto e sem muita visibilidade, porque eu, de alguma forma, sou uma pessoa tímida, enfim, e aquilo me expôs de um jeito que eu chorava todos os dias para ir para a escola e eu não contei para minha mãe aquilo que tinha acontecido. E quando a gente, olhando hoje essa história, né, essa história que foi minha, mas eu sei que é de muitas pessoas que passam pelo processo de escolarização como pessoas negras, é muito difícil, porque isso aconteceu há mais ou menos 36 anos atrás. E se eu olhar a escola ainda hoje, ela vem tendo falas e atitudes em relação às crianças negras. Então, assim, aquilo que eu passei há mais de 3 décadas atrás ainda continua muito vívido no sistema da escola. E aí a importância de pensar estratégias pedagógicas mesmo, de formação dos docentes, de formação das professoras, da coordenação pedagógica, até mesmo da rede de ensino, para pensar estratégias de que modifiquem esse lugar, pensar a história africana e afro-brasileira e, sobretudo, além de pensar essa história, de como você traz, né? Tem uma frase, né? O Horaci Nogueira, um sociólogo, em 65, ele escreveu algo parecido com isso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a citação literal, mas ele disse que um dos momentos em que as crianças enfrentam, né, o racismo é a entrada na educação formal. Então, pensando que a educação formal é um lugar de direito, um lugar que você deve entrar para a aprendizagem e desenvolvimento, o que é que essa educação formal está fazendo com as crianças negras, que ainda são cotidianamente deslocadas de pertencimento, de historicidade, são deslocadas de lugar, né, de produção de conhecimento como um povo, né, seja um povo africano, afro-brasileiro, e que lugar é esse, né, que é a escola, que é a educação básica, e como esse lugar vem constituindo uma série de mazelas aí na vida das pessoas. Eu sempre trabalhei em sala de aula esses temas, assim, principalmente agora, depois desses anos que nós tivemos, que parece que nós voltamos, né, regredimos no nosso país, né, no ensino da geografia, no ensino da história, queriam cercear-nos de muita coisa. Eu mesmo presenciei pais que mesmo dentro das Oswaldo Ornelas, queriam saber por que a gente estava usando determinados temas dentro da geografia, né? Então, assim, estando numa escola do Estado, existem inúmeras limitações, né? Mas eu comento sobre esses sistemas agrários no mundo todo e a questão da igualdade também, a questão do racismo em qualquer escala da economia. Mas, assim, a gente trabalha com outros temas também dentro da escola. Nós fizemos no ano passado uma feira, né? Foi uma feira muito interessante sobre, né, o continente africano. Eles apresentaram comidas, danças, vários outros temas e ficou muito bonito. E eu percebo que na escola pública, eu vejo que ali as crianças sofrem muito com a desigualdade social, econômica. Nós tivemos uma regressão nesses últimos 4 anos por conta de, enfim, políticas que incentivavam o racismo estrutural. Curioso que, às vezes, o racismo ele partia do aluno negro para o outro aluno negro, sabe? Eu não sei o que aconteceu, se ele não se via como negro ou se ele achava normal fazer esse tipo de brincadeira porque ele estava acostumado. Antes das políticas públicas voltadas antirracistas, na minha época era normal as brincadeiras. Eu ser macaco, alguma coisa desse tipo, mas que eu nunca admiti isso desde pequena. Eu ouvi aquilo e falava, meu Deus, mas o que é isso? Não estou entendendo. Ele é negro, mas ele é limpinho. Ele é negro, mas ele é legal. E dentro de sala de aula eu também nunca aceitei, sempre coloquei isso para pensar sobre esse tipo de atitude, as brincadeiras que eles fazem e que a escola trabalhou muito durante anos em cima disso, mas que a gente ainda tem casos isolados.
Quando você fala em África, algum tempo atrás, você só pensava em quê? Miséria, pobreza absoluta, corpos magérrimos, destruição, invasões. Mas existem coisas sendo produzidas no continente africano maravilhosas. Então, hoje a gente está revisando o ensino da geografia também no continente africano. As riquezas, não só as riquezas que são levadas, exploradas, usurpadas do continente, mas riquezas de ciência que se faz no continente africano, né? De arte que se faz no continente africano, cultura, lugares maravilhosos que você tem escondidos, que não são divulgados, que a partir de um tempo começaram a se divulgar, turismo no continente africano. Então, acho que a gente está indo para esse caminho, Numa escola pública, eu acho que a gente teria maior facilidade de trabalhar. Cada vez menos a gente tem observado casos de racismo dentro do Oswaldo Ornelas. Então, assim, eu acho que a gente tem muito o que fazer, muito o que aprender, e vai demorar muito tempo para isso. Eu acho que é por isso que o professor é tão odiado por determinados setores da nossa sociedade, porque o professor, antes de mais nada, ele promove isso. Grande parte dos professores do Brasil promove esse combate ao racismo, combate à desigualdade social. Então, eu acho que há muito que ser feito ainda. Mas a gente está indo para um caminho legal. Que a maioria, a base de resistência de pensar, a elaboração e a construção de um currículo, de trabalhar as temáticas étnico-raciais estão entre as professoras evangélicas. E nos últimos anos isso ficou tão absurdo assim, que a pessoa não entende que é uma lei, ela simplesmente fala, não vou fazer. E aí, quando eu disse para você que no começo, né, da nossa conversa, que precisa ter uma avaliação e monitoramento dessas ações, e eu acho que hoje o MEC tem muito mais condição de fazer isso, né, a partir da Secretaria da SECADI, é monitorar e aplicar sanções mesmo para o descumprimento da lei. E aí a gente tem tanto professoras que dizem que não vão fazer e que não vão aplicar e não vão, imagina que vão falar sobre a África agora, uma vez que no imaginário social da pessoa evangélica e sem muita conexão com os processos históricos, ela vai achar que esse lugar é o lugar desse reforço que você falou, da doença, né, da maldição, e aí ele não vai lidar com isso jamais. E aí a gente tem outra parcela que são as crianças, né, os adolescentes e jovens, que também vão às igrejas e se negam, né, assim, muitas vezes igrejas neopentecostais, e aí não só neopentecostais, mas igrejas sobretudo fundamentalistas, né, que de alguma forma também se recusam, saem da sala. Eu já tive experiência, por exemplo, não aconteceu exatamente comigo, mas uma amiga minha, ela era professora numa universidade aqui de São Paulo, e ela era professora de História da África, e tinha um aluno, né, ele era um policial militar, mesmo sabendo que não pode portar arma dentro da sala, ele fazia questão de toda a aula da minha colega, ele pegava a arma, colocava em cima e ficava rodando, coagindo mesmo, né? Então a gente sabe que existe muita resistência, e essa resistência continua assim vinculado ao imaginário dessa África desgraçada, né? Assim, desse lugar que nada tem a oferecer, e por que vamos falar disso hoje na escola? Quem foi que inventou essa coisa toda, né? Então é muito triste ouvir e saber desses relatos, e aí por isso que eu disse para vocês, existem muitos professores de muitas redes que ainda precisam ser quase que convencidos, convencidos acho que não é, mas minimamente sensibilizados para entender a urgência. Se a gente for tratar de outras questões aqui, se a gente for ver o impacto do racismo, né, na sociedade como um todo, se a gente for olhar para os dados de evasão escolar, de baixa aprendizagem, se a gente for olhar na pandemia as desigualdades que elencaram, quais foram os grupos, quais os grupos, né, que foram drasticamente atingidos, se a gente for olhar para o genocídio da juventude negra, né, para esses dados que vão nos dizendo de uma morte recorrente, sistematizada e validada, né, naturalizada pela sociedade, pelo Estado brasileiro, a gente está falando de dados assim que serão impossíveis, né, continuarem existindo se a gente quiser uma sociedade
com mais espaço, né, de vida para todas as pessoas, com mais espaço de felicidade para as crianças e com aprendizagem, uma sociedade mais justa, né, e que de alguma forma seja de fato um espaço de convivência para todas as pessoas, né? Então, a gente não tem mais como esperar. Para mim é mais que urgente tratar, repensar, traçar estratégias, né, para que a educação das relações étnico-raciais seja pensada a partir da pessoa negra, mas também a partir da pessoa branca, e aí a gente tem todos os estudos da branquitude, né, para ajudar também todas as pessoas se organizarem, se envolverem, entenderem o seu lugar nessa construção de uma sociedade mais equânime.